Programa Sidney Marinho de hoje. Fique à vontade, viu, para participar. Telefone à sua disposição, 2643-6307, no WhatsApp 992362212 ou aqui nas redes sociais, Facebook, com as nossas páginas também à sua disposição para qualquer comentário, qualquer participação. Mandar um abraço aqui, né, para toda a galera do Itajuru, abraçar aqui meu querido amigo Mico, né, Luiz, Otávio, Tardelli, Francisco, grande figura, árbitro de primeira aí do futsal, abraçando toda a galera do Itajuru, né, que está se preparando aí para o Nanuque Fight número 2, que acontece dias 11 e 12 de abril aqui no Ginásio Poliesportivo Alfredo Barreto, com ingresso já à venda. Mico, meu irmão, um abraço aí em toda a galera. Abraçar o Neném na Tardelli Esportes, o Neném está sempre ligado na gente também, nosso parceiro das transmissões esportivas, e continua a saga da Cabo Friense em busca de não cair, né? Não está fácil, não. Final de semana tem jogo lá em Bangu, contra o Bangu, depois do empate em 0-0 com o Nova Iguaçu, nesse domingo no Correião. Cabo Friense está com a corda apertadíssima no pescoço e está seriamente ameaçada, lamentavelmente, de rebaixamento. Tem que ganhar. Se ganhar aí 4 pontinhos nos 2 jogos que faltam, o Bangu lá em Moça Bonita e o Bom Sucesso na quarta, dia 8, aqui no Correião, a coisa vai ficar mais tranquila. Mas fora isso, o negócio está complicado, né? A atuação do time contra o Nova Iguaçu foi muito ruim mesmo, mas a nossa equipe de esportes, com o Cláudio Viviane, o Vitor Rocha, o Vitor Gomes, o Zé Geraldo, o Bibi, vai destacar tudo isso na nossa programação esportiva aqui do Canal 11. Estou recebendo nos estúdios do nosso programa o deputado estadual Jânio Mendes, vem participar para conversar com a população de Cabo Frio, de toda a região dos Lagos, num bate-papo aqui comigo e com nossos telespectadores. Deputado, seja bem-vindo, bom dia, prazer te receber, Jânio. Bom dia, Sidney, eu agradeço o convite, o prazer é todo meu em estar aqui e poder mais uma vez falar à população de Cabo Frio, nesse momento tão importante da nossa história de vida religiosa, em que estamos aí vivenciando a Semana Santa e no momento em que a economia da cidade exige esclarecimentos. Aliás, já fiz essa referência, né? Que celebração linda do Padre Marcelo, do Padre Ângelo, ontem, reunindo e mobilizando, motivando toda uma comunidade para uma procissão fantástica, lindíssima, né? De domingo de Ramos, foi muito forte, né, Jânio? Talvez tenha sido, na minha história de vida de igreja, minha vida de igreja é longa, né? São 50 anos de idade e 50 anos de vida de igreja. Nunca tivemos uma celebração de Domingo de Ramos com tamanha espiritualidade, com tamanho ardor. Foi realmente muito bonito e bom a gente ver a participação da comunidade, extremamente participativa, e uma celebração que mexe com a família em nossos dias. Eu acho que é disso que nós precisamos para construir esse novo momento. Você tem toda a razão. E Cabo Frio tem sido abençoada, né? Essa vinda do Padre Marcelo para cá, Padre Ângelo, esse jovem. Padre Marcelo também é um jovem, né? Porque tem um espírito absolutamente conquistador e abraça toda uma comunidade. Nós temos muito que agradecer a Deus, né? A comunidade está vivendo o dinamismo à igreja. Está vivendo um momento fantástico, né? Isso é muito bom. Nosso Pentecostes. Com certeza. E a gente está aguardando aí uma grande celebração de Semana Santa com muita espiritualidade, com muita força espiritual. Agora, outra questão, que é a questão econômica, né? Você publicou, deputado, aqui na tua página na rede social, um discurso que fez na Assembleia, lá na Alerj, né? Falando desse momento, inclusive acenando com uma união de todas as correntes políticas para que esse momento seja um momento superado. Qual é a análise, Jânio, que você faz dessa situação que Cabo Frio está vivendo? A gente viu ainda há pouco no intervalo a fala do prefeito Alair Correia a respeito da queda da arrecadação proveniente dos royalties. Que análise que você faz desse momento? Quais são as saídas para esse momento, Jânio? Olha, Sidney, a gente vive um momento muito conturbado na vida nacional. Hoje, fatores externos influenciam na economia, com a queda no barril de petróleo exatamente no momento em que uma situação política interna com a Operação Lava Jato paralisa as atividades de operação da Petrobras. Isso traz um ambiente de incertezas, de dúvidas, principalmente para o estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem sua economia baseada no petróleo. 80% da receita da atividade da Petrobras está baseada no Rio de Janeiro. Então, o Rio sofre um impacto diferenciado do restante do país em todo esse episódio, né? Isso é um ponto, isso é um aspecto nacional que influencia diretamente a nossa vida no âmbito municipal, né?
Então é preciso que haja, nesse momento, uma harmonia das correntes, das forças políticas, para buscar alternativas. Né? E as alternativas vão desde aquilo que se pode fazer no âmbito do Estado e do governo federal para poder atrair recursos novos, a fim de colocar num lugar aquilo que supostamente iremos perder com essa oscilação, e medidas que dinheiro a gente faz em casa, né? Medidas saneadoras na administração pública, de contingenciar o orçamento, a fim de que, reduzindo despesa, você faça receita. Então, são duas ações. Então, nessa ação macro, a gente tem feito esse exercício. Eu, enquanto deputado, tenho que me solidarizar com os prefeitos das cidades produtoras de petróleo que irão perder, e também daquelas que dependem do ICMS. Porque o município, ele tem, podemos dividir a arrecadação municipal em três, né? Os repasses da União, que no caso de Cabo Frio, o repasse da União é hoje cerca de 60% do nosso orçamento. O repasse do Estado, né? Repasse da União que eu incluo royalty, FPM, IPI, Fundeb e SUS, né? Isso perfaz aí 60% da nossa receita. Os repasses do Estado, que é ICMS, gira em torno, ICMS e IPVA, gira em torno de 15% a 20%. E a receita própria, aquela que é oriunda da arrecadação no município, que é o IPTU, são as taxas, né? Essa também fica aí entre 10% e 15%, é o que é a realidade do ISS, é o que é a realidade do orçamento do município de Cabo Frio hoje, né? Então a gente precisa fazer o dever de casa, aumentando a receita própria. A gente precisa reduzir despesa, né? E aquilo que transcende a nossa vontade vai ter uma queda. O ICMS, em função da paralisação das atividades da Petrobras, nós devemos ter uma queda. A receita do Estado, há uma previsão de queda de 30%. Havendo essa queda de 30% na receita do Estado, vai haver automaticamente uma queda de 30% dos repasses royalties do petróleo, do ICMS, e a receita da União, e que depende do aspecto de produção. Nós temos uma notícia positiva: com toda a crise, a Petrobras tem batido recorde de produção. Tá? A oscilação do dólar, ela é temporária. Aqueles que acompanham a movimentação do dólar, ele oscila em média 30%, para cima ou para baixo, né? Hoje, o dólar, no início do ano, teve a 48, o petróleo teve a 48 dólares o barril, hoje já está na casa de 55, e a previsão, a estimativa é que ele termine o ano na casa de 70 dólares o barril, que vai representar uma recuperação dessa economia de longo prazo. Agora, a conta orçamentária que se faz com aquilo que entrou no caixa hoje. Tá? Essa projeção que o prefeito fala de 200 milhões no ano é projeção. Se o dólar continuar, se o barril do petróleo continuar nos valores de hoje, Cabo Frio vai perder 200 milhões de reais no ano. Mas que não vai continuar, isso vai recuperar. Tá? Agora, nós precisamos criar alternativa para colocar no lugar aquilo que perdemos nesses 2 meses, né? Nesses 3 meses. Nesses 3 meses, Cabo Frio perdeu aí em torno de 26 milhões de reais. Tá? Foram 16 milhões nos meses de janeiro e fevereiro, se comparado a janeiro e fevereiro de 2014, e pela declaração do prefeito, 10 milhões de repasse de março. Vai estar fechando o mês de março, a gente vai fazer esse fechamento do mês de março. No que diz respeito ao SUS, a gente acompanhou, nos 2 primeiros meses, houve uma queda de 100 mil reais. E no que diz respeito ao Fundeb, houve uma queda de 700 mil reais. Por que isso? Porque tanto o SUS quanto o Fundeb mais, com mais impostos, é um pedaço de cada um, IPI, ICM, que vai para uma conta e depois retorna para o município. Então, quando você tem uma queda de receita, você tem naturalmente uma queda nesses repasses. Então, essas 2 quedas, elas foram suportáveis, elas foram dentro de um limite
para a realidade econômica que estamos vivendo, que foram satisfatórios do ponto de vista do município. Lógico que ninguém quer perder nada, né? Mas não são, assim, índices alarmantes, tá? Então, a gente tem que estender a mão, e eu estou trabalhando muito com isso. Tive sexta-feira com os prefeitos Aloysio em Macaé e Sabino em Rio das Ostras. Daqui a pouco vamos estar numa reunião no Rio de Janeiro, vamos ter uma audiência com o presidente Jorge Pisciani, porque a ideia é levar a Brasília uma proposta de medida provisória que faça uma antecipação em torno de R$1 bilhão que existe de retenção para discutir a quem se paga, se é o governo federal, se é os governos municipais. Há uma tendência que esse recurso ele é municipal, então vai se propor uma medida provisória, a liberação desses recursos que estão retidos judicialmente para repor as perdas dos municípios nesse período. E com isso se cria um precatório. Se no futuro for decidido que esse recurso é da União, os municípios começam a pagar. Mas é uma alternativa. A exemplo da alternativa que nós encontramos para o Estado, por exemplo, né, numa negociação entre o Ministério Público, o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça, o Governo do Estado e a Assembleia Legislativa, chegou-se à liberação do Fundo de Depósito Judiciário em valor de R$6,5 bilhões, que a Assembleia vai estar votando amanhã, para poder atender a conta do Rio Previdência. Por quê? Porque todo royalties, 95% dos royalties do Estado é distribuído da seguinte maneira: 95% vai para o Rio Previdência e 5% para o FECAM, Fundo Estadual de Conservação Ambiental. Esse recurso no Fundo no Rio Previdência é para pagar aposentados e pensionistas do Estado. Se esse dinheiro não der, automaticamente o Estado retira recurso da fonte 00, recurso da saúde, da educação, porque a prioridade no pagamento do Estado, por lei, é aposentados e pensionistas. Então, quando você pega recurso extra do fundo do Judiciário e administra esse saldo do Rio Previdência, o Estado do Rio de Janeiro perdeu por mês R$2 bilhões. Então já perdeu 6 bilhões. Então, desses 6 bilhões que o Estado perdeu, 6,5 bilhões já foram encontrados através desse empréstimo. Remunerado a taxa que o Banco do Brasil remunera ao Rio Previdência, que é 0,28% ao mês, é um dinheiro que o Estado não encontraria em lugar nenhum, e é uma solução caseira, fruto dessa harmonia, desse entendimento entre os poderes, que todos precisam estar unidos nesse momento da crise. Isso não isenta de você fazer o papel fiscalizador. Ninguém está abrindo mão de papel fiscalizador. Está se socorrendo as finanças públicas e estabelecendo critérios de acompanhamento desse controle. A mesma coisa nós devemos buscar no âmbito dos municípios. Tá? Onde é que a gente pode trazer dinheiro novo ou pegar dinheiro parado, como esse dinheiro lá do Fundo do Judiciário, né? É importante dizer aos advogados e àqueles que demandam ações que ninguém será prejudicado, pois todas as vezes que houver qualquer decisão judicial, esse fundo, primeiro ele hoje tem um saldo, ele tinha um saldo de 16 bilhões, saiu 6,5 bilhões, ficou 9,5 bilhões. Tá? E se houver necessidade, o caixa do Estado irá prover os pagamentos necessários. Então, não há risco nenhum para aqueles que têm depósito judiciário. E é uma solução caseira encontrada. Então, esse mesmo esforço a gente vai fazer no âmbito dos municípios. Por isso, esse meu pronunciamento de estender a mão, que é verdadeiro, que é legítimo, as diferenças políticas precisam ser colocadas lá na frente, tá? Não agora. Agora é hora da gente fazer esse esforço. Porém, é preciso que tenhamos também uma cobrança de responsabilidade nesse momento, né? O município, nós, por exemplo, na Assembleia, para fazer essa aprovação, nós recebemos na última semana os secretários da área econômica, né? A secretária de Planejamento, a Cláudia Uchoa, o secretário de Desenvolvimento Econômico, o doutor Capucci, e o secretário de Fazenda, o doutor Júlio Bueno, para que
fizessem um demonstrativo das contas do Estado, de qual exercício que o Estado está fazendo para poder colocar no lugar as receitas e que tipo de compromisso se amarra com essas articulações para poder a gente autorizar esta operação, né? Nós já votamos 2 operações. A primeira operação foi uma alteração à lei que traz incentivos para as empresas se instalarem no Estado do Rio de Janeiro, fechando uma torneira que permitia que, por exemplo, a indústria siderúrgica deixasse de contribuir por ano com 300 milhões de reais para os caixas, e elas passam a pagar isso, um dinheiro que era sonegado. O tratamento da dívida ativa do Estado, o Estado está chamando hoje todos os grandes devedores para compor uma negociação. Essa negociação vai ser apresentada à Assembleia, nós vamos aprovar e legitimar. Há uma expectativa que com isso mais 4 bilhões de reais sejam colocados no caixa do Estado, recursos não previstos. Essa operação com o fundo do Judiciário e o corte de despesa. O Estado cortou em 35% todos os contratos. Cortou a folha de pagamento, contingenciou em 20%. Determinou o corte de despesas de água, luz, energia, redundante, luz e energia, água, energia, telefone, material de expediente, em 35%. Então, esse foi o plano apresentado pelo Estado para ter esse socorro. É preciso que o município aqui faça a mesma coisa. Eu tenho muito respeito pelo prefeito, principalmente nesse momento, mas o que a gente está assistindo na televisão é um jogo de palavras, um jogo político, que ao invés de reduzir os gastos públicos, está aumentando. Porque essa propaganda na televisão não é de graça. Ela tem que ser paga. Isso aumenta o gasto público. Esse é um gasto com publicidade que necessariamente ele é supérfluo nesse momento. Ele precisa ser cortado. Ele precisa ser feito na hora que o prefeito vier à televisão para comunicar medidas efetivas de corte. Olha, a tabela de pagamento vai ser essa, nós vamos cortar isso, nós vamos mudar o sistema de coleta de lixo, de varrição na cidade. A coleta de lixo que é feita hoje 2 vezes por dia vai ser feita uma vez, onde é feito todos os dias vai ser feito 3 vezes por semana. Orientar a população para medidas que, tomadas, elas vão produzir efeito direto na vida das pessoas. E não com esse jogo de palavras, gastando aquilo não é tão caro, mas na afiliada da TV Globo a gente sabe que é caríssimo, né? Com dinheiro público, no momento em que as torneiras precisam ser fechadas. Né? Mas parece uma autopromoção. Né? E aí cabe também, nesse momento, aqui a nossa cobrança, para que o Ministério Público verifique, em tempo de vaca magra, você utilizar o recurso público para a promoção pessoal, que na verdade ali não há nenhuma informação de conteúdo do interesse da população, que vai mudar a vida da população nesse momento de crise. Então, essa dureza a gente precisa ter nesse momento, da mesma maneira que estende a mão com a responsabilidade, fazer essa cobrança. Então, que a Prefeitura apresente um plano de contingenciamento do orçamento. Você tem que pegar o orçamento, né, na verdade, você ter dinheiro hoje em caixa não significa que você tem um orçamento que você pode gastar, né, porque nós estamos no momento exato, a gente está tendo uma discussão aí na cidade, que a Prefeitura tem 120 milhões em caixa. Se tiver 120 milhões em caixa, eu não sei, não significa dizer que ela pode gastar aqueles 120 milhões. Isso tem que ser dividido por 12º, pelos 12 meses do ano, de acordo lá com o orçamento, ele contingenciado, e aí vai liberando de acordo com a disponibilidade de fluxo de caixa dentro daqueles limites. Porque nós temos um risco grande para os prefeitos, que é a lei de responsabilidade fiscal. Você tem o orçamento, mas não realiza a receita prevista. Então você tem que cortar o orçamento para aquela realidade da receita. E a receita, ela precisa ser dividida em 12º, pelos 12 meses do ano. Como você tem uma queda de 30%, eu, se eu fosse prefeito hoje, já estaria dividindo esse orçamento por 18. E aí, por 18 meses, né? E aí fazendo um controle de liberação diária. Quando você chegar lá no mês 6, né, você faz um balanço, olha, nós vamos conseguir. Então, se vamos conseguir, é por 15 que tem que dividir, é por 12, você faz de novo uma divisão, um novo exercício. Esse ano é um ano em que o orçamento tem que ser acompanhado dia por dia, tá?
lamento, não foi ainda feita aqui em Cabo Frio a nomeação, Sidney, de uma comissão para poder gerenciar a crise com técnicos, a fim de que a gente possa responder. A gente só vai poder falar do efeito profundo dessa crise na vida do município depois que isso for apresentado, com dados, com informações concretas. O resto é alarmar. Se perdermos 200 milhões de reais no ano, com o orçamento que temos, é possível atravessar com tranquilidade, prestando os serviços básicos essenciais à população. Basta ter disponibilidade, disposição para trabalhar e uma equipe técnica para gerenciar. Não é nenhum fim do mundo que se possa alarmar a população dessa maneira. Tá? Agora é preciso que a gente tenha essas informações. Vamos correr atrás para botar no lugar esses 200 milhões? Vamos, o nosso esforço é esse. Agora, não dá para fazer esse exercício e ficar aí as coisas na cidade acontecendo como estão acontecendo, sem que informações técnicas sejam passadas à população. Nossa disposição é essa, é de contribuir. E é fundamental que as coisas sejam postas às claras, né? Isso é como numa família. Você tem um problema financeiro na família, a família inteira tem que participar da discussão. Você tem um problema financeiro numa cidade, a cidade inteira precisa ter conhecimento, até para que as pessoas saibam a situação do jeito que ela se apresenta. Não há ainda um anúncio oficial de medidas a serem tomadas pela Prefeitura de Cabo Frio, mas apurando, conversando com um, conversando com o outro, a gente tem a informação de que podem ser demitidos cerca de 2.000 funcionários do quadro da Prefeitura. Existe uma perspectiva, e isso teria sido tratado numa reunião do prefeito com os seus secretários, da suspensão do programa social da subvenção à passagem de ônibus na cidade. Essa também é uma perspectiva, volto a dizer, são informações extraoficiais, apuradas em conversa com um, com outro, né? Mas não há um anúncio oficial da Prefeitura, entre outras medidas que podem ser tomadas nessa questão do equacionamento. Eu li aqui, nas redes sociais, uma análise muito inteligente, feita pelo Elbert Macharetti, né? Está inclusive postada na tua página, fazendo uma análise de tudo que a gente vem conversando aqui no debate com o empresário, no debate com o político. Eu curti e compartilhei, eu achei ela perfeita. Porque ele fala com propriedade da acomodação, né, que todos nós passamos com essa história do royalty. Ele tem um trecho aqui, quem quiser, tá? Eu vou até compartilhar depois na minha página também, porque eu achei muito interessante. Mas tem um trecho que é muito bacana, dizendo o seguinte: Cabo Frio não terminou o ensino fundamental, viveu de bolsa royalties e não se formou em suas principais especialidades, o turismo, a hotelaria e o meio ambiente. E agora espera ter resultados com o turismo voltado para turistas falidos e uma hotelaria feita em residências. O meio ambiente desagradece, é o resumo do que ele fala, colocando essa nossa royalty dependência ao longo de muito tempo da nossa história, sem que a gente tenha buscado alternativa para crescer, sem que a gente tenha buscado alternativa para se firmar como cidade efetivamente atrativa do ponto de vista turístico. O Elbert é um jovem muito inteligente, escreve com muita lucidez, com uma isenção política e expressa esse pensamento daquilo que de fato é, aquilo que a gente vem questionando ao longo dos anos. A crise dos royalties hoje é reflexo daquilo que nós fizemos durante 20 anos, né? Hoje, por exemplo, nós não podemos ter, depois de ter recebido a montanha de dinheiro que recebemos, qual é a participação do ISS na nossa receita? Qual a participação do IPTU na nossa receita? Ou seja, porque nós não transformamos esse dinheiro dos royalties em riqueza. Nós não transformamos esse dinheiro do royalties em riqueza. Então, é esse o questionamento que ele traz, e que o momento de crise deve servir para uma reflexão. Tá? Eu acho que eu não recupero aquilo que eu perdi durante esses 20 anos. Mas é preciso que, num dado momento, eu pare para pensar. O que nós vamos fazer com os royalties daqui por diante? Nós vamos viver esse ano de crise e vamos continuar batendo palma para maluco dançar? Gastando dinheiro sem critério, sem objetividade? Ora, Cabo Frio quer viver de turismo profissional. Então, recebe 20 anos de royalties. Outro dia eu estava fazendo uma análise, né, nessas disputas de grupos políticos, né, um dizendo que um recebeu 1,5 bilhão, o outro dizendo que o outro recebeu 2,5 bilhões. Se a gente somar 1,5 bilhão com 2,5 bilhões, dá 4 bilhões. A gente não tem um centro de convenções? Com quanto se faria um centro de convenções? Com 300 milhões. Mas nós temos 4 bilhões. Então a gente não planejou. A gente não preparou a cidade para ter uma fonte alternativa de economia. E olha que Deus foi generoso com a gente.
Nós temos as melhores praias, nós temos o melhor ambiente, nós temos o melhor povo, que é acolhedor, que é... Né? E, infelizmente, na administração pública, a gente não fez o dever de casa. Né? Eu me lembro bem, eu já tive a oportunidade de citar aqui, né? Eu tenho uma família de amigo vizinho que um dia ganhou na loteria. Era um milionário. Né? Compraram o carro do ano, conjunto musical, gastaram com fogo, depois ficaram pobres. Então, Cabo Frio é uma cidade que é esse exemplo. Ganhou na loteria, gastou tudo com festa, com fogo, com farra, e depois o dinheiro acabou. Né? Aquele personagem recente da novela aí, que ganhou um dinheirão aí, uma novela das 8 aí, né? A mulher queria glamour, queria ser reconhecida pela sociedade. Ganhou na corrida de cavalos? Ganhou na corrida de cavalo, né? Gastou tudo, quando vai ver, estava pobre de novo. Então, é isso que aconteceu com a cidade nesse período de royalties do petróleo. E o Elbert traz isso com muita clareza, com muita propriedade. Então, o tempo de crise deve ser o tempo para a gente fazer a reflexão. É motivo de crescimento. Né? Nós chegamos no fundo do poço. Para baixo não vai mais. Você acha que essa é a crise mais grave? Porque as crises são cíclicas, né? Em 2009 a gente viveu uma crise também de proporções grandes. Essa é a crise a mais grave porque ela afeta direto a Petrobras. O que tem de gravidade nessa crise? A paralisação das atividades da Petrobras. Se você pegar o jornal O Globo de hoje, no Rio você tem 18 obras do governo federal paradas. Entre elas o arco rodoviário. Você vai em Macaé hoje, o desemprego é muito grande. Ninguém está usando. Todas as 21 empresas citadas na Operação Lava Jato, que têm contrato com a Petrobras e com o governo federal, estão com as suas ações paralisadas. Isso é ruim, tá? Isso é ruim. E isso faz com que essa crise ela se estenda um pouco mais. Se ela dependesse simplesmente da oscilação do barril do petróleo, ela, em 6 meses, nós já iniciaríamos um processo de recuperação. Tá? Como ela não depende somente disso hoje, ela tende a se estender. O ano de 2015 já perdemos. Se o governo conseguir tomar as medidas econômicas ainda esse ano, dentro do pacote de ajuste fiscal, e encerrar essa CPI Lava Jato esse ano, nós temos condições de recuperar o segundo semestre de 2016. Se isso não acontecer, 2016 também já foi para o espaço. Eu recebi semana passada aqui o secretário de Transportes do Estado, Carlos Roberto Osório, entre outras novidades em relação a acesso, à conclusão de obra ali do contorno em Niterói, da Via Lagos. Eu cobrei dele aquela questão da Alça em Itaboraí. Ele trouxe uma informação importante, até se reuniu também com o prefeito e com algumas pessoas aqui de Cabo Frio, para falar da implantação daquele condomínio logístico ali perto do aeroporto, que é um projeto antigo que o governo do estado tenta implantar na cidade. Não sei por que cargas d'água essa barreira não se rompe, né? Como é que está, Jânio, essa situação dessa implantação? Porque também é uma alternativa, claro que a médio prazo, mas uma alternativa para trazer recursos novos para a região. Agora nós fizemos essa alteração na lei de incentivos fiscais, que é a lei que vai permitir a implantação do condomínio logístico, a inclusão de Cabo Frio, São Pedro e Arraial do Cabo, dentro da lei de incentivos. Houveram 52 emendas, incluídos 52 municípios restantes. O Estado pediu 60 dias, criou-se uma comissão mista da Assembleia com representante do governo do Estado para fazer com que a lei ela não atenda mais a municípios, mas que ela se estenda a todo o território do Estado. Isso vai permitir, em 60 dias, que a gente avance no processo do condomínio logístico. Tá? Mas Cabo Frio tem que urgentemente, nesse tempo de crise, a preparar. Eu já dizia isso na campanha eleitoral, já dizia isso quando a obra da Estrada da Integração. Nós temos que criar o nosso condomínio de serviço para a área de petróleo. Tá? Para poder atrair empresas do setor de petróleo. Como o Rio das Ostras fez lá com a sua Zona Zen, nós temos que fazer urgentemente esse espaço para poder atrair empresas, para gerar emprego e gerar imposto sobre serviço, o ISS, gerar receita própria. Se ficar esperando o dinheiro que jorra do petróleo e gastando com show, com festa, com farra, a gente vai estar sempre pobre. A gente vai viver sempre dessa angústia. Qualquer mexida é um Deus nos acuda aqui, como diz o outro, é um sapeca iaiá. Né? Então, é preciso que a gente tenha esse referencial. O condomínio logístico é uma saída, é uma alternativa, mas nós precisamos mais do que isso. Tá?
Eu tenho trabalhado aí com o secretário Capucci e com o secretário Júlio Bueno, dentro de uma iniciativa que o Cacá, que foi secretário municipal, que tem essa preocupação, nos trouxe da questão da fábrica dos aviões Antonov, que estão hoje propensos a ir para a Bahia, para Ilhéus, e a gente entra na disputa. Já foi feito o protocolo de entrada do Estado do Rio de Janeiro nessa disputa, e o Rio entrando na disputa é para oferecer aqui o aeroporto de Cabo Frio, o porto de Arraial do Cabo, e essa estrutura a ser criada no condomínio logístico, mas é preciso que a gente sinalize, que a prefeitura avance, né? Hoje a gente está vivendo aí um país onde você faz dinheiro com a iniciativa privada. O Rio está reformando toda a sua área, o novo Porto do Rio de Janeiro é uma parceria público-privada. Nós temos várias ações em vários estados brasileiros. Aqui em Rio das Ostras, o sistema de esgoto é uma parceria público-privada, e Cabo Frio não acena com nenhum desses aspectos de modernidade. Parceria público-privada, condomínio logístico, espaço para que você possa atrair empresas. A gente está vendo aqui São Pedro da Aldeia, atraindo a cada dia uma nova empresa, com o prefeito fazendo uma política arrojada de incentivo fiscal, estendendo tapete vermelho para os empresários. A gente não vê isso em Cabo Frio, né? A gente precisa sair dessa inércia. Essa inércia, ela é provocada pelo excesso de dinheiro do petróleo, tá? Então, que bom que quando a gente tem uma crise, a gente possa refletir sobre isso. E aí a sociedade precisa ser cobrada, porque a gente vem ao longo desses 20 anos elegendo prefeito, reelegendo prefeito, elegendo o grupo, reelegendo o grupo, e não participando dessa discussão, não discutindo isso com propriedade. Então, aí é uma responsabilidade de todos na sociedade. Aí é uma responsabilidade de todos. É hora de arregaçar as mangas mesmo. Vou fazer um rápido intervalo, a gente volta para o segundo bloco desse nosso bate-papo com o deputado estadual Jânio Mendes. Se você tiver algum comentário, alguma pergunta, fique à vontade, viu? Tanto pelas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, 99236-2212, 99236-2212.